Graça e paz, que Deus também continue sendo engrandecido e nossa vida edificada. Nesse momento de meditação na palavra do Senhor, vamos meditar nesta manhã no Salmo 127, para o qual eu chamo a sua atenção. Farei a leitura deste Salmo e convido você, incentivo a que acompanhe essa leitura com reverência, com fé, confiança, alegria no coração, para receber a palavra do Senhor que temos diante de nós. Salmo 127, cântico de romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, te louvamos com o coração repleto de gratidão pela tua bendita, preciosíssima palavra, inspirada pelo teu Espírito Santo, graça do Senhor para o teu povo, revelação de ti mesmo para nós, ó Pai. Isso é imensamente gratificante para o teu povo, termos à nossa disposição tão grande manifestação da tua graça, a tua palavra que é viva e nos comunica a vida vinda do teu trono de graça, pelo que te agradecemos e te louvamos, e rogamos ao Senhor em nome de Jesus, em nome de quem estamos aqui, em nome de quem vivemos, rogamos que o Senhor, por Cristo, que o Senhor se valha da tua palavra esta manhã para nos edificar, nos corrigir, nos incentivar, nos animar, nos encorajar, nutrir a nossa fé, nos aproximar mais do Senhor, da vida que tu mesmo requeres de nós. Portanto, pedimos que o teu Espírito Santo atue poderosamente em nosso meio, iluminando-nos o entendimento para a compreensão da tua palavra, dirigindo o nosso coração a nos sujeitarmos, a amarmos, a acolhermos a tua palavra e a praticarmos em nossa vida, para a glória só do Senhor, em nome só de Cristo é que oramos. Amém. Meus irmãos, este Salmo 127, por ocasião deste nosso, por assim dizer, não encerramento, mas dessa culminância do mês da família, a ideia é que continuemos valorizando e glorificando a Deus, valorizando a família e glorificando a Deus por esta bênção que é a família. Continuemos o ano inteiro, mas de forma simbólica, especial, temos nos lembrado, deste devido reconhecimento nos meses de maio, para a glória de Deus. E é muito oportuno nos lembrarmos desta mensagem essencial do Salmo 127, que nos chama a confiarmos, depositarmos no Senhor a edificação da nossa vida, a edificação da igreja, a edificação dos nossos lares. Note que o salmista, aqui identificado como Salomão, insiste, nesses primeiros versos, numa nulidade, numa coisa que não vale a pena, que seria o abandonar essa confiança em Deus, porque ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores, os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E o verso segundo inicia na nossa tradução, com inútil vos será todo esforço, levantar cedinho e dormir tarde, trabalhar muito, descansar pouco, não vai valer de nada.
mas é a mesmíssima palavra que nos outros, ou no verso primeiro, né, nas duas frases do verso primeiro, foi traduzida como em vão. Então em vão, em vão, em vão, não é? Essa é a ideia. E é óbvio que o salmista não quer diminuir a nossa fé, tirar as esperanças, dizer, é em vão, não vamos fazer nada, né? Sabe aquele tiste, né? Se todo cuidado é pouco, então não vou ter cuidado nenhum, porque não adianta mesmo. Não, a ideia aqui é, se o Senhor não, mas nós sabemos que sim, essa é a ideia. E é uma advertência para que não nos esqueçamos, para que não nos confundamos imaginando que é fruto nosso, mas é fruto sempre do Senhor. Por isso que no seu boletim está aí como uma sugestão de tema, né, de norte para a compreensão desse texto, não é? Se o Senhor edificar a casa, não é? Não é uma contrariedade ao versículo bíblico, mas é a leitura das entrelinhas, ou a leitura do que o salmista mesmo quer comunicar. Uma vez que é o Senhor o edificador da casa, aí as coisas vão bem, e o vosso trabalho não é vão no Senhor, né? Então, especialmente aqui, tentando comunicar às crianças também, não é? Então, criançada, vão, não é? Não, 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 nunca é em vão, porque a ideia é que nós confiemos no Senhor, e aí nunca é vão, sempre valerá a pena, não é? Se quiséssemos parafrasear essas ideias, poderíamos dizer assim, uma vez que é o Senhor quem edifica a casa, não é vão o trabalho dos que a edificam. Uma vez que é o Senhor quem guarda a cidade, nunca será vão a vigília, e é duro vigiar à noite, não é? É duro tomar conta da sentinela. Uma vez que é Deus o provedor, que nos dá inclusive o sono e o pão durante o sono, como nos diz o verso 2. Não vai ser inútil essa sua labuta, o que você tem feito, incansavelmente, a despeito do muito cansado que você às vezes está, né? De segunda a sexta, alguns de nós de segunda a sábado, e outros tantos às vezes até de segunda a segunda, não é? Essa labuta, essa correria, se estiver bem orientada, calcada nesta confiança de que é Deus quem provê, não é vão, não é inútil, não é? É recompensante e está nos caminhos certos. E o salmista também destaca, né, dá uma atenção muito especial ao desenvolvimento do lar a partir desta bênção maravilhosa que são os filhos, né? Uma família, uma vez que um casal se une, não é? Diante de Deus, já está formada, mas os filhos são, como nos diz aqui, uma espécie de galardão, não é? Aquela maravilha a mais, né, com a qual Deus presenteia os lares. Então nós temos esse texto muito oportuno para pensarmos na edificação da nossa igreja, na edificação do nosso lar, pensarmos também na edificação da cidade em que vivemos, a edificação da nossa vida mesmo, e isso inclui, não é? Isso nos leva a considerar, como nas leituras que fizemos ao longo do nosso culto, né, que o nosso lar esteja alicerçado no Senhor, que os filhos que Deus tem nos dado, os filhos dele, como foi também lembrado ao longo do culto, né, que ele tem confiado a nós e nos tem permitido chamar de filhos também, não é? E ele tem confiado a educação desses pequenos filhos do Senhor a nós, a família da fé, mas também a família sanguínea, mais imediata. Tudo isso deve estar respaldado, orientado, incentivado, encorajado na verdade essencial de que é Deus o edificador da família, portanto, não é vão, não é vão, não é vão, vale muito a pena, todo o esforço e todas as iniciativas são bem-vindas, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Bem,
Vamos então considerar aqui, como você já pôde perceber, o Salmo está muito bem divididinho, o poeta soube ser poético, mas também didático e nos encaminhar pelas ideias com muita clareza, né? Nós temos nesse verso primeiro as ideias de casa e cidade, no verso segundo a labuta, pela constante necessidade que temos, não é, de sustento, de provisão, e os versos 3, 4 e 5 nos falando do contexto mais específico do lar e do prosseguimento, do soerguimento, né, das bênçãos adicionais que Deus traz à família, especialmente a partir da maravilha, não é, da geração de filhos ou dos filhos que Deus nos dá e nos confia para educarmos nos caminhos do Senhor. Meus irmãos, essas notas iniciais, por exemplo, né, Cântico de Romagem, a autoria de Salomão, nos ajudam a compreender ainda melhor o texto, não é? Você sabe que Salomão, a quem é atribuída a autoria deste salmo, foi aquele também a quem Deus atribuiu a responsabilidade de edificar a casa, não é? Lembra lá, segundo Samuel 7, não é? Deus fala para Davi: você vai me edificar uma casa, não é? Olha, Davi, eu te tirei de trás do balcão, ou de trás lá do Gebanjo, te coloquei à frente do principal cargo da nação, você é o rei e tudo mais, mas eu vou te edificar uma casa. Teu filho, sim, teu descendente, ele vai construir o templo. Então nós temos aqui, desde aquela conversa, não é, entre Deus e Davi, por intermédio de Natã, essa ambiguidade, essa polivalência do termo casa. Deus mesmo, o próprio Deus brinca, por assim dizer, com os significados de casa enquanto um prédio, casa enquanto o ambiente do lar, casa enquanto família mesmo, descendência e assim por diante. E isso certamente está aqui, você que está atento ao texto e já conhece, já ouviu pregações também neste texto, muito provavelmente, já percebeu que esses sentidos estão aqui. Nós estamos falando da casa de Deus, que somos nós, a sua igreja. Nós estamos falando também da casa enquanto uma construção humana, a família, o nosso lar, que é óbvio, uma construção que depende, né, em que os trabalhadores envolvidos nela, os construtores, estão na total dependência daquele que é o grande arquiteto, o grande chefe dessa obra, o grande provedor dessa obra, que é o Senhor mesmo. Mas é muito significativo para nós lembrarmos do quão flagrante foi o fracasso do autor do Salmo. Mas ninguém mais apropriado do que Salomão para dizer: olha, não dá certo não, se não for o Senhor, porque nós sabemos, né, pela biografia que a Bíblia nos traz de Salomão, que ele falhou na edificação do seu lar, porque ele falhou nessa confiança irrestrita e absoluta no Senhor. E a lição fica ainda mais eloquente, brada mais alto ao nosso coração: cuidado, não se confunda. Nem o mais sábio de todos os sábios que pisaram essa terra, o mais poderoso, o mais ilustre rei da história do povo do Senhor, pôde ignorar este ensinamento tão essencial, se não for o Senhor, não é? Então os desafios são grandes, mas uma vez que o Senhor edifica, nós podemos, eu e você que não somos tão sábios quanto Salomão, que não dispomos dos mesmos recursos, podemos descansar e saber, mais uma vez que é o Senhor, vamos trabalhar pela família, vamos trabalhar pela igreja e assim por diante, não é? O Salmo é aqui identificado como um cântico de romagem, ou seja, ele tem a ver com aquela alegria e satisfação que marcavam as festas anuais do povo, e o povo ia, né, de várias regiões da nação para Jerusalém, e ia entoando esses salmos, de modo que aquela caminhada dos pontos variados até o templo, né, até o lugar da reunião, era um tipo também da caminhada, digamos assim, da fé do povo de Deus,
Então, era um tipo ou um exemplo da vida da caminhada cristã. Nós que nos apropriamos devidamente desses ensinamentos e dessas verdades, isso simboliza a nossa vida mesmo com Deus, não é? E de uma forma ainda mais especial, o povo de Deus, àquela época, se apropriou dessas verdades quando do retorno do exílio, não é? 70 anos na Babilônia, e encontraram a casa e a cidade precisando ser reconstruídas e guardadas. O templo precisava ser reconstruído, as casas respectivas precisavam ser reconstruídas, a cidade precisava, lembra lá de Neemias, né? Rapaz, é um olho na obra e um olho nos inimigos, não é? Então você está ali com a colher de pedreiro reconstruindo o muro, mas tem que ter espada ali do lado, porque os inimigos estavam pleiteando. Então, todos esses desafios nos fazem pensar nos grandes desafios que nós temos hoje também, na consecução desse grande propósito, de sermos nós edificação de Cristo, igreja, pedras que vivem, sendo Ele a grande pedra angular, como nos ensina o apóstolo, não é? Mas também nós que somos aqueles chamados para, no contexto imediato do lar, também casa, e também casa de Deus, nossa casa por extensão, sermos aqueles edificadores da nossa família. Bem, uma vez que o Senhor é o edificador, tenhamos confiança. Não é vão o trabalho de quem está chamado a edificar, não é? Então, não há aqui nenhuma sujeição de imobilidade, de uma acomodação indevida, né? Não, deixa com Deus que Ele vai fazer. Não, a ideia é faça, trabalhe, edifique, não será em vão, uma vez que seja o Senhor o grande edificador. O outro aspecto essencial da vida, não é, que aqui está representado, além desta questão de ter uma moradia, ter um teto, nos abrigarmos das intempéries, né, se pensarmos de forma assim bem imediata, é o aspecto da segurança, né? Nós precisamos nos proteger do mal, das outras pessoas, não é? Por isso a vigília. E novamente, meus irmãos, nós devemos nos cercar de todos os cuidados lícitos e ao nosso alcance, desde que seja o Senhor o grande cuidador. Nós devemos buscar todas as proteções lícitas e ao nosso alcance, desde que seja o Senhor o grande protetor. O que o Salmo nos leva a tomar cuidado, ou ele nos adverte para que não confundamos, é imaginar que essas iniciativas todas são um grande motivo, são a garantia. Não, são meios ordinários, dos quais nós podemos e devemos lançar mão, mas sempre lembrados de que é Deus quem está nos protegendo. Seria, para usar aqui um trocadilho, não é? Sermos previdentes, porque Deus é providente, ou apelarmos para a previdência, os cuidados todos, né? Todos eles justos, porque confiamos que Deus está cuidando, não é? Confiamos na providência, por isso previdência, ou seja, nós nos organizamos, tomamos as iniciativas com relação à igreja, com relação ao nosso lar, com relação à nossa vida com Deus, de onde decorre tudo isso, não é? Confiando, crendo, assumindo como verdade inegociável, o Senhor edifica a casa, o Senhor guarda a cidade, não é? E é óbvio, né, que como cidadãos, que estamos aqui, cidadãos dos céus, abençoando este mundo, né, temos uma cidadania terrena, transitória, e devemos ser uma bênção para a cidade. Mas se não for o Senhor, a igreja vai tropeçar nessa tarefa. Sempre, sempre o Senhor quem nos chama e quem nos garante a boa consecução desses propósitos todos. Edificação de um lar,
proteção de uma cidade e tantas outras coisas. É sempre o Senhor a nossa grande garantia. Não, não é vão, não é vão, não é vão. E entrando aqui nesse terceiro não é vão, não é? Nessa terceira manifestação da confiança no Senhor, o verso 2 nos diz que inútil, vão vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Ou seja, advertidos e lembrados de que é o Senhor o grande edificador, o grande provedor, o grande protetor, não é vão, essa é a ideia. Todo esse esforço, todo esse empenho, toda a diligência, todo o cuidado. Mas aqui nós somos advertidos a não nutrirmos no coração ansiedade, não é? Se por um lado a má compreensão dessas palavras poderia levar a uma acomodação, alguma preguiça, né, com sustentação bíblica, não é? Por outro lado, nós poderíamos cair no extremo equívoco, né, oposto da ansiedade, não é? Do correr como um louco para garantir mais e mais e mais, porque se eu tiver mais, eu tenho mais reservas, se eu tiver mais, minha família vai estar melhor suprida, melhor garantida, e aí é aquela previdência que não conta com a providência, é aquela iniciativa zelosa que não conta com o zelo do Senhor. Os estudiosos, né, tradutores, exegetas, o pessoal que se dedica muito, né, a nos dar a melhor compreensão, as melhores traduções, brigam um pouquinho com relação a esse verso, com relação a uma dúvida. O que é que o Senhor dá aqui neste verso 2, não é? Por exemplo, a nossa tradução, a ARA, nos diz que aos seus amados ele o dá enquanto dormem. E aí fica aquela compreensão que talvez ele esteja falando aí do pão. Você corre, dorme tarde, acorda cedo, trabalha muito, não é? Pelo pão que consegue a muito custo, é verdade bíblica mesmo. Então, da forma como está na nossa tradução, parece que Salomão está dizendo que Deus dá esse pão aos seus amados, e aí aqui o poeta se vale de um trocadilho, né? Porque Gedidias, também nome de Salomão, quer dizer amado, né? E é o termo que está aqui, enquanto dorme. Então, durante o descanso, Deus está garantindo todas essas coisas, não é fruto do seu trabalho, embora requeira o seu trabalho, mas não é fruto dele, é fruto da graça. Mas há aqueles que defendam que o texto, ou Salomão, queria dizer que, como traduziu aqui a NVI, por exemplo, pois ele, Deus, o Senhor, concede o sono a quem ama. Não é? E aí isso faz justiça lá a outras passagens, né? Salmo 3, Salmo 4, que vão nos lembrar que em paz nós nos deitamos, pegamos no sono, porque o Senhor nos faz descansar, repousar seguros. Bem, há essa dúvida. Em ambos os casos, você há de convir que a ansiedade está sendo combatida. A ilusão de que nós temos controle e que depende de nós está sendo combatido. Então, se você está com aqueles estudiosos que defendem que é o pão que está sendo dado, mas sempre é, Deus sempre é que é o provedor do nosso pão, mas que foi isso que imediatamente Salomão queria dizer, ou se você entende que não, ele está colocando a ênfase no sono, ou seja, Deus descansa o coração daquele que sabe que é o Senhor quem edifica, que é o Senhor quem guarda e é o Senhor quem provê. Em ambos os casos, então parece que a confusão não nos afeta. No fim das contas, Salomão estava nos dizendo e nos lembrando, nos ensinando, nos incentivando a confiar na provisão e então descansar. E em nenhum momento isso quer dizer que esse descansar ele vai me dar, mesmo que eu não trabalhe. Se ele quiser dar, ele vai dar. Mas não é isso que está ensinado. Porque a contrapartida do inútil é que vai valer a pena.
Então, o que o salmista está dizendo, vá trabalhar, mas trabalhe muito, dedique-se, seja diligente, esforçado, esforçada, busque, lembrando que numa possibilidade, é enquanto você dorme que ele providencia, ou que você pode fazer isso tudo de forma saudável, sem nenhum burnout da vida, né? Sem exagerar, sem ansiedade. Por quê? Porque ele vai descansar o seu coração e vai te dar o sono justo ao trabalhador. As duas possibilidades nos levam a descansar no Senhor, sabendo que não é pela força do braço. E aí nós nos lembramos do profeta, maldito o homem que confia no homem. O versículo mal compreendido e mal recitado por aí, né? A pessoa usa isso como pretexto para desconfiar de todo mundo. E não é isso, o texto não está falando de desconfiança entre irmãos, mas é daquele que deposita no braço humano a sua esperança e abandona a confiança em Deus. Não é? Então, maldito o homem que confia no homem, maldito no homem que bate no peito e diz, eu me garanto. Não, não se garante, você não consegue nada. Essa é a ideia, não é? É uma maldição, você está perdido, é um engano que vai destruir a sua vida, vai te jogar na ansiedade, no burnout, na frustração, e talvez até numa murmuração diante do Senhor, porque você confiou no seu próprio braço. O seu braço é requerido, Ele está mandando você fazer, mas Ele está dizendo, sou eu que dou. Sou eu que dou. Por mais diligente que sejamos, né? As variáveis que não estão nunca debaixo do nosso alcance são inúmeras, incontáveis. Veja, eu sou totalmente ignorante, por exemplo, em biologia, eu não entendo nada. Foi uma negação, né? E quando junta biologia com química para entender o que acontece no nosso corpo, meu Deus, que apavoro. Deus seja louvado, porque há outras áreas do conhecimento, né? Porque assim, pense numa área em que ele me humilha, né, essas áreas. Mas eu fico pensando, quando eu escuto pessoas que entendem dessas áreas falando, né, por exemplo, para que eu tenha o próximo fôlego, né, operante, que ele aconteça, a próxima sinapse, a próxima conjugação de uma série infinita de circunstâncias químicas e biológicas no meu corpo, para pronunciar a próxima frase, eu não tenho controle sobre nenhumazinha delas. E eu confundo e eu imagino que é a minha previdência, o meu labor, o meu cuidado. Não é. É tanta variável. A cada segundo é tanta variável, inúmeras variáveis, fora do meu controle, que eu só posso concluir que Ele dá enquanto durmo, que Ele provê enquanto eu não posso, que Ele contorna todas essas coisas, para que o meu trabalho não seja vão, para que a minha vigília não seja debalde, não é? E que o esforço, a correria, vale a pena, seja justa e não expressão de ansiedade de um coração que não confia em Deus, porque esse é o desafio, não é? Nós fomos chamados para uma vida de arrependimento e fé todo dia, o dia todo. E o perigo do cristão é deixar de confiar e não se arrepender por isso. Abandonar a dinâmica de arrependimento e fé. Isso é a desgraça, né? Que está sempre nos ameaçando. E a graça do ensino bíblico é, vamos voltar todos os dias para a confiança em Jesus, o edificador, e assim nos arrepender das muitas vezes em que abandonamos essa confiança, pendendo para a preguiça, para a ansiedade, não é? Para a indolência, para a urgência e assim por diante. E assim chegamos nessa segunda parte, em que nós somos chamados à atenção. O verso 3 começa com uma expressão que não surge na nossa tradução, né? Que diz assim, presta atenção, olha aí, uma expressão hebraica, riné, que está no texto original, que é mais ou menos isso. Atente, presta atenção, isso aqui que eu vou falar é importante. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e o seu galardão.
Então, neste ambiente em que Cristo está sendo edificador do lar, edificador da igreja, edificador do povo de Deus, edificador da nossa vida pessoal, não é? A nossa confiança pessoal depositada na pessoa de Cristo, esse aspecto personalíssimo da fé. Então ele diz assim, ainda há essas grandes bênçãos, por exemplo, a consecução da família, seus próximos passos na pessoa dos filhos, ou na bênção dos filhos que vão chegando, isso também é Deus quem provê, não é? Nós sabemos que é uma bênção que não depende de nós, passa por nós como todas as outras, né? Deus estabeleceu o meio ordinário da geração de filhos, mas é Ele quem os manda, e quando eles não vêm, não é que Deus não abençoou aquele lar, né? Mas essa bênção específica não se encontra ali, mas o lar está abençoado, porque a grande bênção é ter Deus, ou o Senhor, ter Cristo como o grande construtor, edificador, o grande provedor, o grande protetor do lar. E aí, pelos meios ordinários, esta bênção aqui tem um destaque, tanto é que ocupa toda a segunda metade da poesia, nos lembrando, primeiro, que é algo que Deus dá, é galardão, é herança do Senhor, não é? Você entende aí que uma expressão explica a outra, né? A herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, filho, não é? Galardão, o equivalente aí à herança que foi nominada. E aí ele vai dizer, olha, eles servem até como uma espécie de garantia futura, né? Comunidade antiga e tudo mais, mas isso vale para os dias de hoje também. Aí você deve estar pensando, pastor, é tão inocente, os filhos de hoje não querem saber dos pais. Porque essa é a ideia que está lá, não é? Como flecha nas mãos do guerreiro, não é? Feliz o homem que enche deles a sua aljava. E aí ele diz, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Imediatamente era a ideia daquele guerreiro que, está fazendo a coisa certa. Ele vai para a batalha com, não é só o arco, né? Tem que levar um monte de flecha, né? Não só aquela que está ali pronta para atirar, mas uma aljava cheinha, não é? Porque é óbvio, ele vai precisar. Então os filhos seriam esse recurso, porque realmente, né, os clãs, as tribos e tudo mais, quanto mais homens fortes, naquilo serviria como um meio ordinário de proteção, de provisão para trabalhar, para ajudar a família, e inclusive as situações, né, de não ser envergonhado aquele homem quando pleiteasse com inimigos à porta, né, a porta da cidade servia como aquele âmbito para a disputa das causas, e aí ele chega lá com muitos filhos e tudo mais, e isso também conta em seu favor. Se a coisa, digamos assim, fosse para além, por exemplo, né, da discussão dos pontos, né, da querela, e não fosse possível administrar no diálogo, né, ninguém ia ser besta de passar para o próximo ponto, né, de resolver no braço, porque está cheio de flechas ou de filhos, né, aqueles homens arrões lá cresceram bem nutridos, porque Deus abençoou. Bem, as sociedades evoluem, mas esse princípio essencial continua. Aí eu volto para aquele ponto, que pastor inocente, né? Os filhos hoje não lembram dos pais. Se o Senhor edificar a casa, lembra? A ideia que está posta é que Deus edifica. Num lar edificado pelo Senhor, se o Senhor edificar a casa, os filhos cuidarão dos pais, sim. Os filhos visitarão os pais, sim. Os filhos amarão os pais, sim. Os filhos sustentarão os pais, sim. Os filhos honrarão os pais, sim. Porque o Senhor edifica. E edificação passa por isso. Por vida consagrada ao Senhor, por vida em amor, nutrido desde a infância. Então, não caducou. Continua sendo um meio ordinário de bênção na velhice. Nossos lares. Meus irmãos, nós sabemos, caminhando aqui já para concluir, que Cristo é o grande edificador da igreja, não é? Diante da confissão de Pedro de que aquele, Jesus, era o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele disse, sobre esta rocha, sobre essa afirmação bendita, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Palavra do todo confiável.
edificador da igreja e do lar. Ele que nos lembra também: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. Ele não estava fazendo uma afirmação ali do seu poder e da nossa impotência, por não termos o poder que ele tem. Não era isso, embora seja verdade, ele tem todo o poder, nós não temos poder nenhum. Mas como a figura era de estarmos enxertados, de estarmos ligados a ele, esse sem mim é fora de mim, sem comunhão comigo, sem que eu interfira na sua vida, sem mudança do evangelho, da fé, da atuação do Espírito Santo, sem comunhão comigo, afastado de mim, longe dos meus princípios, você não pode fazer nada. Pastor, tem um monte de gente fazendo um monte de coisa sem Jesus. Não está fazendo, é tudo debalde, é tudo vão, é tudo inútil. O salmista disse, Deus disse pelo salmista, é em vão, é em vão, é em vão. Não vai frutificar, não vai construir uma vida com Deus, não vai dar certo. Mas está dando certo, pastor, o cara está lá cheio de dinheiro, cheio de realizações. Esse não é o chamado da nossa vida. O nosso chamado da nossa vida é Deus. Nós somos almas viventes, criados por um Deus todo-poderoso, soberano do universo, para gozarmos a sua glória. Ou o catecismo é uma formalidade para a profissão de fé, e a profissão de fé é uma formalidade para ser membro de uma igreja local. Ou é a nossa vida, não é? Então é isto. Ele nos chama de pedras da construção que é a igreja. Nós somos esse povo que é chamado a construir, vigiar, trabalhar, construir família nele, que é o grande edificador. Meus irmãos, assim, pensando em aplicações possíveis das muitas que já fizemos, né? Esse texto nos leva a evitar a ingratidão, porque é o Senhor que edifica a casa, portanto somos gratos a Ele. Esse texto nos leva a evitar a presunção, porque é o Senhor, uma vez que é o Senhor, minha presunção cai por terra, e a minha dependência aflora, e a dependência aqui não é só preciso dele porque ele tem poder, não, é porque eu preciso estar com ele. Eu preciso estar enxertado na videira verdadeira, eu preciso fazer parte dele, estar em Cristo, comunhão com o Senhor. Isso me faz levar também, ou isso me leva para longe da preguiça por um lado e da ansiedade por outro, mas de uma fé operosa, me conduz a confiar que no Senhor nosso trabalho não é vão, seja em casa, seja aqui, seja na sociedade, onde quer que estejamos, não é? Nós somos levados a esta vida. Aí você deve estar pensando, tá, pastor, e como é que é esta coisa de eu viver uma vida, eu construir, edificar minha família, sermos nós também edificadores na igreja, em todas essas áreas, mas sendo Cristo, né, que realmente é tudo isso, como é que é essa coisa de não descansar de forma equivocada, achando que Ele vai fazer tudo e eu não faço nada, mas ao mesmo tempo também nunca trabalhar achando que, ou me confundindo achando que é fruto do meu trabalho, como é que isso se alinha? E eu penso que as palavras do Senhor ao final do Sermão do Monte, aquele modelo de vida cristã, de como devemos viver, as palavras finais de Cristo nos respondem isto. Mateus capítulo 7, verso 24 em diante. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, ouvir e praticar confiando em Jesus, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa em Cristo, sobre a rocha. É assim, Cristo é o grande edificador, e eu trabalho nessa edificação que não vai ser vã. Porque as intempéries vêm, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque for edificada sobre a rocha. Que seja assim na sua casa, na minha, na nossa, na igreja, para a glória de Deus e para
nosso contentamento crescente em Jesus Cristo, o nosso grande edificador. Se o Senhor edificar a casa, vai ser assim, em nome de Jesus. Vamos cantar, portanto, minha casa e eu, pensando nessas verdades e com gratidão no coração. Ao som dos instrumentos, ser convidado a se colocar de pé e cantar essa expressão de fé.